E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para uma aventura? Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível no tempo, lá para a Idade Média. Vamos entender juntos de onde vieram aqueles castelos enormes dos filmes, o que é essa palavra meio esquisita, feudalismo, e o mais legal de tudo, como a preocupação com segurança daquela galera de 1000 anos atrás ainda parece um pouco com a nossa hoje em dia. Bora lá? Parem um pouquinho e pensem comigo. Imaginem só um mundo sem ninguém para proteger a gente. Sem polícia, sem guarda, sem leis. As ruas são perigosas e todo mundo precisa achar um lugar para se esconder, um lugar seguro. Para onde correr? O que fazer? Pois é, essa era a pergunta que não saía da cabeça das pessoas que viveram há muito, muito tempo. Olha, a história toda começa com o fim de um império gigante, o Império Romano. Pensem nele como o chefão da Europa por centenas de anos. Só que um dia ele ficou fraco, sabe? E, puf, desmoronou. E com isso, as cidades grandes que antes eram super organizadas e cheias de vida, viraram uma bagunça perigosa. Foi aí que começou um problemão para todo mundo que vivia por lá. Então, o que a galera fez? Com muito medo de tudo, das invasões, da violência, as famílias inteiras começaram a fazer as malas e fugir das cidades. Foi uma corrida geral para o campo. A ideia era uma só: achar um cantinho de paz. Um lugar onde pudessem se sentir seguros de verdade. E foi lá no campo, no meio dessa confusão toda, que alguém teve uma ideia genial. E dessa ideia nasceu uma das coisas mais legais da história: o castelo. Mas não pensem que o castelo era só uma casa grandona, não. Nada disso. Era tipo uma super máquina de segurança, a solução perfeita para o problemão do medo que todo mundo sentia. Ok, mas como essa máquina funcionava na prática? Vamos desmontar o castelo para entender. A primeira peça, a mais importante, eram as muralhas. Imaginem muros, só que gigantes, bem altos, super grossos, todos feitos de pedra. Eles formavam um paredão em volta de tudo e lá em cima os guardas ficavam andando para lá e para cá, de olho em tudo. Para deixar a vigilância ainda mais poderosa, eles construíam as torres de defesa. Eram como os olhos do castelo, sabe? Pontos bem altos, estratégicos mesmo, de onde os guardas conseguiam ver tudo lá longe. Se algum inimigo estivesse chegando, mesmo que bem pequenininho no horizonte, eles já gritavam o alarme. Ninguém era pego de surpresa. E tinha mais uma armadilha bem esperta, o fosso. Pensa num rio cavado em volta do castelo inteiro. Às vezes tinha água, às vezes não, mas era sempre fundo. Parece simples, né? Mas era muito, muito eficiente. Os inimigos não conseguiam chegar perto das muralhas com aquelas escadas e equipamentos de ataque. O fosso era uma baita barreira. E a porta de entrada, bom, só tinha uma. E não era uma porta qualquer. Era a ponte levadiça. Quando estava tudo tranquilo, em paz, a ponte ficava abaixada para todo mundo passar. Mas, se aparecesse qualquer perigo, qualquer coisinha suspeita, zás, eles levantavam a ponte e o castelo virava uma ilha de pedra, totalmente fechado e protegido. Tá, agora vamos imaginar a cena de um filme. O inimigo chegou. O que acontece? Primeiro, subir a ponte. Ninguém mais entra. Segundo, guardas correndo para as muralhas. Terceiro, eles começam a se defender com tudo que tem, jogando pedras, líquidos quentes, qualquer coisa para manter os invasores longe. Enquanto isso, quarto passo: todo mundo que mora ali, as famílias, os trabalhadores, correm para dentro do pátio para ficarem seguros. E o último passo, o mais importante: resistir. Lutar com toda a força até o inimigo cansar e ir embora. Era pura estratégia, né? Então, pessoal, o castelo não era só um monte de pedra. Essa super fortaleza de segurança acabou mudando tudo. Mudou o jeito como as pessoas viviam, como elas se organizavam. Surgiu uma sociedade inteirinha nova, baseada nessa ideia de troca, proteção por alguma outra coisa. E esse novo jeito de viver ganhou um nome: feudalismo. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Pense num grande acordo, um combinado. De um lado tinha o dono do castelo, o chefão, que a gente chama de senhor feudal. Ele dizia: olha, eu te dou proteção aqui dentro das minhas muralhas e um pedaço de terra para plantar. Do outro lado, tinha o camponês, que respondia: combinado, em troca eu trabalho nessa terra e te dá uma parte de tudo que eu colher. Era uma troca, entendi, um precisava do outro para sobreviver. Uau! Agora vamos dar um salto no tempo. Pá! Chegamos nos dias de hoje. A gente não vê mais castelos com pontes levadiças por aí, né? Mas
Será que a ideia de se fechar atrás de muros para se sentir seguro sumiu? Ou será que a gente só trocou os castelos de pedra por outros tipos de castelos? Olha só que interessante essa comparação. Pense num condomínio fechado de hoje em dia. O castelo medieval tinha muralhas gigantes, certo? O condomínio tem o quê? Muros altos e portões. No castelo tinha guardas e vigias de olho em tudo. No condomínio tem porteiros e câmeras de segurança. E a ponte levadiça, a única entrada? Hoje a gente tem a portaria com controle de quem entra e quem sai. É ou não é parecido? A ideia por trás é a mesma. Mas, claro, tem uma diferença muito grande e é importante a gente entender isso. Naquela época, na Idade Média, o medo era de um exército inimigo, de uma guerra, de gente vindo de longe para atacar. Hoje, o medo é outro. É da violência que acontece nas nossas próprias cidades. O inimigo mudou, mas a vontade de encontrar um lugarzinho seguro, essa continua igualzinha. E isso nos faz pensar numa coisa bem profunda. Não importa se a gente está falando de 1000 anos atrás, com cavaleiros e espadas, ou de hoje, com internet e celular, a vontade de se sentir seguro, de proteger nossa casa, nossa família, isso não muda. É uma coisa que conecta a gente hoje com aquela galera que viveu há tanto tempo. É algo que faz parte de ser humano. E para a gente fechar essa nossa viagem, fica uma pergunta no ar para a gente pensar depois. A gente viu que construir muros é uma resposta bem antiga para o medo, né? Mas será que a melhor solução é cada um se trancar no seu castelo particular? Ou será que um mundo mais seguro de verdade não seria um mundo com mais justiça, onde todo mundo tivesse as mesmas chances? Fica aí a reflexão. Adorei essa nossa conversa de hoje. Até a próxima!